Boa noite a todos, um feliz sábado. Já estamos com a transmissão ao vivo pelo YouTube, em andamento, e é chegada a hora, então, de darmos início a esse estudo da Palavra de Deus. Então, com a graça de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, damos início a este culto, louvando a Deus com o hino neste momento. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência a aumentar e a impiedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes um momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 14. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Em base desse texto, então, vamos em oração neste momento. Pai amado, estamos aqui nesta hora, rogando a tua presença, a tua direção nesse estudo que será feito agora a seguir, que não venhamos falar de nossas próprias palavras, dos nossos próprios sentimentos, mas segundo a tua reta justiça, segundo a revelação que o Senhor tem nos dado. Que cada dia mais a nossa fé aumente em Ti, a nossa confiança, e que possamos depositar as nossas dificuldades, aflições, angústias, ansiedades diante do trono da graça, diante de nosso Salvador. Pedimos uma bênção especial em favor dos doentes, aflitos e enlutados nessa hora. Também rogamos em favor do avanço do Evangelho, queira o Senhor dar sabedoria àqueles que estão desempenhando o papel de levar a mensagem adiante, trazendo iluminação do Espírito Santo. Tudo isso lhe rogamos sem mérito algum, em nome de Jesus. Amém. Já fazia um tempo que não nos encontrávamos para um estudo ao vivo, um estudo mais aprofundado. Algumas vezes já nos encontramos às sextas à noite, outras vezes sábado à tarde. E o tema desta noite é um tema um tanto curioso, visto que traz uma visão, então, ainda que bíblica, que bate de frente com a perspectiva de muitas igrejas.
Então, um ponto em que muitas vezes o povo de Deus é tremendamente atacado, talvez deva ser olhado por uma outra perspectiva e visto na sua verdadeira luz como um indicativo positivo em favor do povo de Deus e não negativo. Primeiramente, vamos ler alguns textos bíblicos e depois iremos ao Espírito de Profecia para, então, analisarmos aí algumas declarações da pena inspirada de Ellen White e que indicativos temos em relação a isso. Antes da oração, já lemos Isaías, que nos fala, então, do antigo Israel, e sabemos bem, como Moisés fala lá em Deuteronômio, Deus não escolheu Israel por ser um povo mais forte, o povo mais numeroso, nada disso. Lá em Deuteronômio, Moisés fala que, de fato, Deus escolheu eles dos mais fracos, dos menos em quantidade, para justamente Deus apresentar a sua mão forte em favor do seu povo, mostrando o efeito sobrenatural de um Deus ao lado deles. Aqui nós vemos, então, que é feita essa figura, inclusive, de ser comparado como um povozinho, um vermezinho. E vamos agora ao próximo texto, ainda no Antigo Testamento, no livro de Sofonias, no capítulo 3, e os versos 12 a 13. Sofonias 3, 12 a 13, diz assim: Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, aqui nós encontramos justamente essa perspectiva, mais uma vez, tanto presente como futura, também num sentido dos últimos dias, a existência, então, de um restinho de Israel, um pequeno povo humilde e pobre, que de fato cumpriria o propósito de Deus. Eles confiam no nome do Senhor. Eles não cometem iniquidade, nem proferem mentira, na sua boca não se acha língua enganosa. Isso se relaciona perfeitamente com o que é apresentado em Apocalipse 14, nos primeiros versos, onde é visto 144.000 no Monte Sião. Também essas características são referidas lá. O próximo texto, agora em Mateus 22, 14, um texto significativo, após a parábola das bodas ser apresentada, onde há um juízo investigativo apresentado, uma cena de julgamento, onde aquele que não estava com a veste para a festa nupcial, uma veste apropriada, que sabemos que é a justiça de Cristo, esse então foi lançado às trevas exteriores. E o 14, então, finaliza todo esse indicativo da parábola das bodas, dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos agora em Lucas, capítulo 12, verso 32. Lucas 12, 32 diz assim, podemos ler o 31 também. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Chamado então de um pequeno rebanho, agora já estamos tratando da fase então da igreja fundada por Cristo, e em que era em pequeno número estes. Vamos lembrar que para receber a chuva temporã, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, estavam reunidos 120 para este propósito. Eles se uniram no mesmo sentido
e alcançaram isto. Vamos agora em Romanos, capítulo 9, versos 27 a 29. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Nessa passagem aqui nós encontramos a realidade de como que Deus completará rapidamente a obra nos últimos dias, a sua graça, a sua misericórdia que sustenta o povo em todas as gerações, de modo que não seja completa a apostasia, de modo que não sejam todos feitos, como foi dito aqui, como Sodoma e Gomorra, mas sempre há um remanescente. E aqui já Paulo vem trabalhando também a figura do Israel espiritual. E agora os verdadeiros israelitas, então, que serão salvos. Não importa se fazem parte da igreja, então, da profecia, a igreja judaica, se tinham sangue judaico, ou se haviam sido chamados, então, por Deus dos gentios, como Romanos 11 trabalha bastante essa parte, mas todos esses, se não partissem para obras correspondentes, seriam rejeitados. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, seja uma grande multidão que professe a Deus, mas deve haver obras correspondentes para este fim. Também temos o texto bastante conhecido de Apocalipse 12, 17, que não poderíamos deixar de dar uma olhada, que diz, então, ao final do capítulo 12, que nos fala da mulher, uma mulher pura, que é a igreja, então, fundada por Cristo, mas que, por fim, nos últimos dias haveria apenas um remanescente da semente da mulher. Diz assim o texto: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A ira do dragão não é enviada a toda a cristandade, toda a comunidade cristã que professa, então, crer na Bíblia, crer em Cristo, crer, então, nas profecias, nas verdades dos últimos dias, mas a ira do dragão é derramada contra o remanescente da mulher, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, como está lá em Apocalipse 19, 10. Por fim, eu gostaria de fazer menção também, em João, no capítulo 4, temos aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ela, então, vendo que, de fato, Jesus tinha algo a oferecer, que, de fato, ele poderia ter a resposta para certas dúvidas dela. Então, aqui no capítulo 4 de João, verso 20 ao 23, tem a seguinte narrativa. No 19, ela diz: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus está nessa transição daquela dispensação judaica para, então, agora o surgimento da igreja cristã, que não estaria mais tão apegada a certas cerimônias,
a ver a figura do templo como centro de toda aquela religião. Tudo isso teria fim dentro de pouco tempo. E aí aqui, ao mesmo tempo que Jesus coloca uma certa superioridade dos judeus em relação aos samaritanos, uma vez que o Messias veria, sim, da casa de Davi, da tribo de Judá. Então, de fato, quando ele diz a salvação vem dos judeus, ele aponta para ele mesmo, o Messias, tão longamente aguardado. A fé que os samaritanos tinham, ela era mais longe da verdade, de fato. Alguns escritos inspirados, os profetas não eram aceitos por eles, se apegavam mais aos livros de Moisés, e, de fato, havia essa diferença entre a fé dos samaritanos e a fé dos judeus. Mas a solução não estava agora de apontar para a mulher samaritana, que agora ela deveria se estabelecer na fé judaica, centralizar a sua confiança no templo, nos líderes religiosos e tudo mais, mas que estava já passando para uma fase em que este aspecto exterior dos símbolos cada vez mais perderia a importância. E o aspecto que Cristo, Deus, em todos os séculos, queria passar para o seu povo, agora estaria mais evidente, mais às claras. Que aí nós vemos, então, a questão das várias mensagens apresentadas por Jesus, por Paulo, por Pedro, onde são colocados, então, tanto o cumprimento de Cristo das profecias, das cerimônias que apontavam para ele, como também deve se instituir a igreja, então, despojada de glórias humanas. Nós vamos entrar um pouco mais nesse aspecto mais adiante em nosso estudo, e eu gostaria, neste momento, de colocar aqui slides para os irmãos acompanharem com alguns textos que vão nos ajudar, então, na exposição desta noite. Vou compartilhar agora aqui com os irmãos. Muito bem. Então, aqui, nós tivemos esses textos bíblicos que já lemos, que mostram um pouco o pensamento bíblico. Nós poderíamos nos alongar muito mais do que isso, mostrando o exemplo de pequeno povo em vários momentos da história, e no próprio episódio do dilúvio, então, vemos quantos entraram na arca. Prosseguindo, eu queria, antes de mais nada, tirar algo do caminho. Vejamos bem, quando falamos que, de fato, o povo de Deus é um pequeno povo, é uma pequena igreja, nós não estamos com isto dizendo que não há uma igreja, não há um ministério definido. Aqui no Testemunho para Ministros, página 50, diz: Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tem uma igreja e ela está representando corretamente a Deus, uma vez que ela é depositária da lei, assim como aponta as pessoas para Cristo, que tira o pecado do mundo. Também o texto abaixo, do Atos dos Apóstolos, página 28, diz que todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. Então, há essa necessidade, não são ministérios dispersos, a igreja local tendo plena autonomia e, por sua vez, então, não havendo aí uma ligação entre as igrejas. Não é isso que estamos aqui defendendo de forma alguma.
Deus tem um ministério que é guiado por ele, que está na defesa das verdades, e o povo de Deus deve se reunir num corpo só. Aqui também, no Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 258, é dito o seguinte: alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso, de cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra para fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve estar unido. Então, é muito interessante esse texto, porque aponta agora uma tentação que poderia surgir na mente de alguns. Sim, é uma realidade, Deus sempre teve um povo, uma igreja ao decorrer da história, mas nos últimos dias será diferente. Nos últimos dias, então, agora não há mais essa necessidade, cada um terá que sustentar a sua fé por si só, independente de uma organização religiosa. Aqui a mensageira do Senhor apresenta que essa é uma ideia totalmente equivocada. Não há isso de cada qual ser independente. Antes de passarmos para os próximos tópicos, se alguém tiver algum comentário nessa parte, fiquem à vontade para se manifestar nesse momento. Vamos prosseguir, então, para os próximos textos. Desejado de todas as nações, na página 459, declara: aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim por quem é ela defendida. Multidões a avaliam pelo número dos que a aceitam. E faz-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres, com negligência das riquezas eternas. E não é, prestem bem atenção nessa parte, não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Esse texto tem uma força muito forte. Essa tem sido a condenação contra o povo de Deus em todo o tempo. Vamos lembrar que na Reforma Protestante aconteceu a mesma coisa. Se dizia, bom, de um lado temos homens e do outro lado temos homens também. Mas qual desses são mais ilustres para que possamos escolher qual lado está com a razão? Então, aqui o texto deixa bem claro, as pessoas julgam por essa aparência, não é correto esse expediente. No entanto, a maior parte das pessoas assim o fazem. Não é pela mensagem, mas por quem está sendo defendida a mensagem. Há certas pessoas que estão aceitando? Há muitas pessoas que estão aceitando essa mensagem ou são poucos os que estão aceitando? Então, tudo isso acaba tendo um peso na hora para a pessoa aceitar ou não a mensagem, aceitar ou não fazer parte do povo remanescente de Deus. Então, é lamentável, mas nós vemos aqui um cenário, um quadro colocado por Ellen White perfeito. É exatamente isso que ocorre. E a pressão que é feita por parte dos ministros das demais denominações é muito forte. Vejamos o texto a seguir aqui, nós encontramos. À medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os pastores de outras igrejas lhes dizem, e essas palavras são ecoadas
pelos membros das ditas igrejas. Esse povo não tem igreja, e vocês não têm local adequado para o culto. Esse é um grupinho pobre e ignorante. Em breve os pastores irão embora e o interesse há de desaparecer. E o passo final será vocês abandonarem essas novas ideias que receberam. Texto que está tanto no volume 6 do Testemunho, como no Obreiros Evangélicos também. O texto não poderia ser mais claro. Encontramos essa pressão e uma denúncia que não deixa de ser parcialmente verdade. Interessante vermos que essa era a mesma situação que a igreja cristã passava. Não haviam pastores ordenados em cada igreja, em cada localidade, mas sim, os apóstolos eram o quê? Itinerantes. Eles, então, de fato, evangelizavam novos campos, visitavam as igrejas estabelecidas de tempo em tempo e procurava-se desenvolver novas lideranças locais. Mas isso, então, sempre havia uma falta de elemento humano para concretizar toda aquela gama de trabalho. Vamos lembrar que aí, na ausência de Paulo, já ocorre grandes problemas na igreja de Corinto, e aí é a motivação das cartas de Paulo surgirem. Justamente para corrigir à distância, ele precisou fazer heresias, más práticas que estavam ocorrendo naquela igreja. Sem dizer, então, do partidarismo que se manifestou também naquele tempo. Algum comentário neste momento? Senão, vamos adiante. Agora temos um texto a seguir, um pouco mais longo, e nós vamos ver com calma o significado dele também. Aqui nós encontramos, na sequência, alguns parágrafos para lermos. Ser singular, pelo simples fato de ser diferente, é decididamente detestável, abaixo da dignidade de um cristão. Mas ser singular porque é necessário, assim ser como resultado de adorar a Deus e a Ele somente, coloca a dignidade do céu sobre o homem. Não devemos temer ser diferentes quando o dever requer que assim sejamos para exaltar e honrar a Deus. Então, não é pelo nosso gosto. Aqui diz na continuação, não cortejeis a singularidade pelo gosto de ser diferentes, mas em razão de evitar o pecado e desonrar a Deus. E neste caso não devemos nem mesmo preocupar-nos com a multidão que esteja contra nós. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Êxodo 23, verso 2. Então, o que nós encontramos aqui? Encontramos, de fato, essa situação de que não devemos fazer provas humanas, tradições simplesmente serem colocadas para haver uma artificial separação do mundo, mas naquilo que Deus pede, a elevada norma de Deus. Nisso devemos, então, nos colocar firmemente na plataforma da verdade para evitar o pecado e também evitar desonrar a Deus, não se preocupando se a maioria esmagadora fará diferente. E agora vem a parte-chave do texto. Deus tem uma igreja. Não é grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Onde Cristo está à mesa entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja.
onde estão presentes 2 ou 3 os que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, ali Jesus preside, seja no desolado lugar da terra, no deserto, na cidade circundada por muros. Então está na meditação olhando para o alto esse texto. Notemos bem, então, que aqui nos fala da questão, por exemplo, que não é uma instituição nacional, e muitos ficam em dúvida do que seria o significado disso. Alguns, através deste texto, vão mais longe do que deveriam e se colocam até contra a organização da igreja. Mas esse texto, de modo algum, entra em contradição com os demais, que são expostos no Vida e Ensinos, no capítulo lá, a partir da 190, que vem falando sobre a organização, assim como no 9º testemunho, o assunto é retomado. E no original inglês, essa parte está National Establishment. E, de fato, podemos entender aqui que Ellen White está falando das grandes igrejas tradicionais, que inclusive têm ligação com o Estado. São igrejas nacionais. Nós temos isso de maneira mais famosa, conhecida, né? A igreja anglicana. Ela é especificamente a igreja da Inglaterra. Nós temos, então, outros países também, que alguns já perderam essa ligação, mas outros permaneceram durante séculos, como na Holanda, nós temos também na Dinamarca, em tantos outros países, que havia, então, uma igreja nacional. E aí, nessa situação, então, havia ainda um espaço a ser avançado por essas igrejas que romperam com a autoridade de Roma, não mais prestavam obediência à sede, então, papal de Roma, mas que ainda permaneceram com uma organização semelhante, com muitos formalismos que permaneciam ainda intocados. Por isso é necessário alguns outros reformadores mais radicais que levaram mais adiante este assunto, para voltar, restaurar mais aquela simplicidade da igreja primitiva, a igreja fundada por Cristo e desenvolvida, então, pelos apóstolos. É um pequeno povo, não são as denominações de fato conhecidas, várias, mas Deus tem, sim, o seu povo. E ele se faz presente também nas reuniões locais, ainda que estejam 2 ou 3 reunidos, como vemos no texto. Aqui um texto muito interessante de analisarmos, da meditação Cristo Triunfante, que nos fala um pouco também num aspecto presente e futuro também, de como ser considerado o povo de Deus. Os professos cristãos de hoje que rejeitam a luz não serão mais favoráveis àqueles que recebem a luz da verdade, nela se regozijam, do que o foram os judeus nos dias de Cristo. Considerarão os crentes como um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos, e deles falarão zombeteiramente. Então, parece que há uma era mais iluminada, onde se favorece mais o conhecimento, e por conta disso, então, haverá uma melhor aceitação da verdade em nosso tempo, diferente dos tempos dos judeus, os tempos, então, da igreja medieval, mas vemos que continua a haver o mesmo cenário. E os fiéis, então, reunidos, são considerados o quê? Um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos. E deles se fala o quê? Zombeteiramente, ao deboche, com certeza.
No mesmo sentido, falando de algo para o futuro, temos este material do Unpublished Manuscript Testimonies de Ellen White, 23 de outubro de 1850, uma visão que ela teve entre as primeiras. Está também na coleção Spalding McGann, volume 1, página 10, e nos diz assim: vi que as igrejas nominais e os adventistas nominais, como Judas, hão de trair-nos aos católicos para obterem sua influência contra a verdade. Os santos serão, então, um povo quase desconhecido, de quem os católicos terão pouco conhecimento. Então, aqui nós vemos no início da perseguição final, a relevância diante do mundo é pouca do povo de Deus, de modo que eles são praticamente desconhecidos. De que maneira, então, haverá perseguição contra estes? De que maneira serão delatados as autoridades? Serão justamente através daqueles que estiveram próximos, tiveram alguma ligação, alguma influência, de alguma maneira. E aqui diz de igrejas nominais e adventistas nominais, apenas de nome, que hão de trair o povo de Deus como Judas fez. E então entregarão para os católicos, como é dito aqui neste texto, em visão, então, em visão profética. É algo que ainda não se concretizou, mas com certeza haverá o cumprimento. Irmão Ronei? São poucos os textos já apresentados em relação ao tanto de material que existe. Uma boa noite a todos, um feliz sábado, né? É um prazer imenso poder participar e assistir essa live. E a apresentação até aqui que foi feita, que está sendo feita, nós observamos a contradição que tem em relação àqueles que detêm como se fosse o castiçal, detêm o conhecimento. Em todas as eras tem sido assim, né? E nos nossos dias, diante desse último texto que foi colocado na tela, nós observamos a respeito de um povo a qual era desconhecido dos católicos. Então, está falando de algo que difere, não é algo grandioso que se manifesta lá na guerra da Ucrânia, se manifesta nessas grandes catástrofes, dando suporte, que eu acho que é importante, mas está falando de algo que realmente está na contramão em todos os aspectos. Eu sempre, quando eu vejo a colocação que o Mateus está fazendo nessa noite, a gente observa quando nasce Jesus, os magos vão atrás daquela estrela, perguntam a respeito desse que seria o rei dos judeus. Ninguém no palácio estava à sua espera, ninguém no sacerdote estava à sua espera, e, no entanto, ele já havia nascido. O fato já havia se consumado, e eles não conheceram o tempo do nascimento de Jesus. Mais adiante, nós vamos ver que eles também não conheceram o tempo da visitação, ou seja, quando Jesus, então, quando Deus sai de dentre o seu povo, por aquela ocasião da morte de Cristo na cruz, quando estavam naquela festa religiosa, e milhares de pessoas estavam ali acompanhando o trabalho sacerdotal ali no templo, e, de repente, aquele grande terremoto que acontece, a morte de Jesus, o cordeirinho escapa da mão do sacerdote, o véu que dividia os dois compartimentos rasga de alto a baixo, e as pessoas visionaram agora o segundo véu, sem que isso afetasse qualquer daqueles olhares. Coisa que lá atrás, no passado, quando alguém tentou segurar a arca que poderia tombar, morreu de maneira fulminante. Olha o contraste que existe em relação à parte final, né?
da experiência daqueles que eram o povo de Deus. E Isaías dizia o que a respeito daquele evento? Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou do lado do Senhor? Então, da mesma maneira, em todas as sucessivas gerações, tem acontecido da mesma forma. Então, quando nós chegamos aqui em 1844, o irmão Mateus irá trazer de maneira mais detalhada, se não nessa oportunidade, mas de outra, havia uma expectativa de que o final das 2.300 tardes e manhãs culminaria na volta de Jesus, naquele evento tão faustoso. E dessa forma, de maneira pia, Miller e seus companheiros, e Wolff e todos aqueles que o Espírito de Profecia nos esclarece, fala daquele evento, mas fala de um juízo. E eles não imaginavam que era o juízo investigativo que iniciaria. E as igrejas que eram contra essas pregações pregavam que o dia e a hora ninguém sabia. As igrejas também estavam certas nesse quesito. Então, e de repente chega a primeira data, não vem, descobre uma nova data, vem a segunda data, novamente não acontece o evento. Falhou Deus porventura ali? Falhou Deus porventura? Mas o mundo escarnecedor dizia para aqueles: fostes enganados e confessai que o movimento do advento era de Satanás. Hoje nós observamos a mesma expectativa. Hoje somos zombados, nós somos escarnecidos quando se pergunta: em quantos países vocês estão? Em quantos membros vocês estão? Vocês vão abalar o mundo com toda essa capacidade física vossa? Então, observamos, nós ao estudarmos essa experiência que está sendo trazida durante essa noite, nós estamos estudando a nossa experiência, não só do presente, como a do futuro também. Então, a verdade plena, como ela se manifesta, que hoje somos chamados de fanático, se cumprirá ao pé da letra dessa maneira. Então, eu não poderia deixar de passar, de fazer essa observação maravilhosa diante desses textos contundentes que foram trazidos aí pelo irmão Mateus. Muito obrigado pela oportunidade, irmão Mateus. Agradeço pelas considerações. Teremos aí muitos textos maravilhosos ainda à frente, mas eu queria aproveitar aqui o momento. Surgiu uma pergunta do irmão Messias. Se meu pai, o irmão Orlando, quiser responder, também se o Ney quiser fazer algum comentário, ele diz assim: então não precisamos irmos para a igreja nos sábados, podemos reunir nas casas dos irmãos mesmo? Eu entendi assim: onde tem 2 ou 3, ali estou no meio deles. Então, o que poderíamos responder em relação a esse questionamento do irmão Messias? Meu pai está com o áudio fechado ainda. Agora sim. Bom, esse texto é muito fácil de entender. Boa noite, então. Deus abençoe todos nessa noite que estamos reunidos online. E onde não tem igreja, nem um local de reunião, e a reunião é numa casa, e nessa casa tiver 2 ou 3, ali também Deus estará. Então, aproveito a oportunidade que o Mateus passou para mim, eu ia deixar para falar no final. A questão da visão do mapa mundi. Eu quero ver quem que refuta uma visão e um texto desse. Então, na visão, ela vê o mapa mundi, a mensagem aparentemente toda espalhada em quase todas as partes da Terra, esse mapa mundi bastante iluminado, e, de repente, esse mapa é removido. E entra um outro mapa mundi no lugar onde tinham poucas luzes. Uma aqui, outra acolá.
Como é que nós entendemos uma coisa dessa? Então, lá no tempo dos apóstolos, né, eles diziam assim, o que querem dizer esses homens iletrados? Pode ser que eles até aprenderam a ler e escrever na época dele, mas às vezes um curso bem curtinho, né? Não foram em grandes escolas, se aprofundar muito, né, como teólogos da época. Então, o que querem dizer esses homens iletrados? Então, não sei se a gente conseguiu explicar direito para o irmão Messias. Então, eu lembro que aqui em Campinas mesmo, a reunião era na nossa casa. Agora que nós temos um lugar de reunião. Lá em Santo André, a mesma coisa. Lá em Dourados, a mesma coisa. Então, muitas vezes, não tem local de reunião, porque tem pouca gente, mas Deus promete de estar ali no meio deles. Então, eu não sei se eu ainda hoje dá para falar sobre o Mapa Mundi, ler o texto, ou para uma outra ocasião. Eu já estou corrigindo a lição nova para o semestre que vem, e estou pensando de nós embutirmos esse texto na lição. E acredito que já foi colocado, pelo que eu me lembro, já foi colocado numa das lições no passado. Mas, lamentavelmente, poucos estão atentos aos textos e às mensagens. Por isso que uma vez eu acabei falando assim de uma maneira mais dura, né? Vem um texto e a pessoa fica de boca aberta, parece que nunca viu falar daquilo. Pessoa de 40, 50 anos de igreja, né? Parece que tudo é uma novidade. Mas a gente nunca deixou de falar. Pega nossas lições antigas e novas e vê quantas coisas nós estamos pondo ali diariamente, continuamente. E aí, muitas vezes, é feito um pouco caso, né? Muitos nos abandonaram e esqueceram disso tudo. Até do Mapa Mundi esqueceram. E vão para uma igreja agora do primeiro Mapa Mundi, cheio de luzes, aparentemente. E aí, como é que fica o outro Mapa Mundi? Parece que deveria ser invertido pela lógica. O Mapa Mundi primeiro deveria ser com poucas luzes e o último com um monte de luzes. E não é assim na visão dela. É o contrário. Pensa bem uma coisa dessa. Então, Deus seja louvado e nos abençoe nessa noite e para sempre. Amém. Então, esse texto ao qual meu pai se referiu, do Mapa Mundi, ele se encontra no 9º Testemunho para a Igreja, na página 28 em diante, uma visão da noite, que Ellen White tem, e também está no Testemunho Celeste, volume 3, na 296 em diante. Não está nos slides este texto, depois, ao final, de repente, se houver tempo, podemos ler também. Então, eu quero voltar, a Ilma lembrou agora, de algo importante também, né? Quando nós vamos assistir uma reunião numa igreja apóstata, que não é nossa, aí a irmã White fala ali no primeiro escrito, nós podemos ir se formos enviados ali para aquilo. Ela fala assim, a não ser que fomos enviados ali. Se nós não formos enviados nesse lugar, onde o erro é pregado misturado com a verdade e cheio de apostasia, nós somos deixados aos açoites de Satanás. E os anjos de Deus cessam a vigilância. Então, isso também é muito importante. Paulo ia na sinagoga. Realmente, ele ia. Naquela sinagoga no tempo lá na Grécia, em vários outros países, né? Sinagoga de judeus. Mas porque Deus enviou ele ali ele foi para dar uma mensagem,
E muitas vezes eles foram expulsos, os apóstolos, de dentro dessa sinagoga. Paulo, uma vez, foi arrastado para fora, foi apedrejado e deixado como morto. Essa é a situação. Então, a Irma lembrou na hora certa, né? É muita coisa, a gente não quer tomar o tempo. Deus enfia nessas igrejas para você dar uma mensagem ali, tudo bem. Se você for firme, como diz aí o ditado popular, firme no taco, né? Então, pode ir, leva literaturas, apostila e entra firme mesmo. Mas se não tem estrutura, fique quietinho, 2 ou 3 reunidos ali, Deus não vai nos abandonar. Ele estará conosco. Bom, queria aproveitar então para ler esse texto que foi feita menção. Está no Primeiros Escritos, na página 124, que diz assim: foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro, que é veneno mortal para a alma, e doutrinas que são mandamentos de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livres e se regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro, sem a isso ser obrigados, pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões, onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará. Os anjos cessam o seu vigilante cuidado sobre nós, e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a serem entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. O parágrafo anterior e o seguinte também continuam nos dando orientações maravilhosas nesse sentido. E não resta até muito o que dizer, o que interpretar. O texto fala por si só, né? De como deve ser a nossa postura nesse sentido. O Lucas pediu a palavra. Sim, boa noite a todos os irmãos. Feliz sábado. Queria fazer uma provocação, então, Matheus. A gente já conversou no particular, né? Sobre esse assunto também. Não sei se você vai abordar, mas também queria deixar para todos os irmãos refletirem, né? Essa constatação de que nós somos um povo pequeno, que o povo de Deus, na conclusão da obra, vai ser um povo desconhecido, né? Pouco conhecido dos católicos, não é uma autorização para nós nos conformarmos com isso, né? Não é autorização para nós que nós não nos esforcemos para alcançar, né, outros, e nos desenvolver também os talentos, desenvolver pessoas, né, com às vezes a gente até comentou que a igreja acaba ficando muito racional, né, e poucas pessoas que têm essa habilidade de conversar com pessoas, de atrair, né, de até promover eventos sadios, né, dentro das nossas próprias reuniões, acaba ficando aquela coisa muito estudo, né? E outra coisa é a questão do desafio, né, de todas as igrejas no passado, né, o povo de Deus, de sobreviver à segunda geração dos fiéis, né? Os pioneiros e depois a segunda geração, né? E a gente já está nessa segunda, já está indo para a terceira e é também obrigação de se manter firme, né? Queria só lembrar desse ponto e se você quiser comentar alguma coisa. Obrigado. Muito bem. E sobre essa questão das gerações, né, a gente vê
em vários casos na história da igreja, que a gente não vai ter condição de ficar dando tantos exemplos, né? Mas realmente a segunda geração ela é decisiva, né? Para saber se a igreja ela vai permanecer por mais tempo, vai ser uma igreja longeva, digamos assim, na defesa das verdades ou não. A segunda geração de uma igreja, ela é aquele período de transição, onde se essa segunda geração se coloca numa postura de renunciar a certas normas e doutrinas que a primeira geração defendia, o que ocorre? Ocorre a situação que a terceira geração sequer saberá da mensagem original, não receberá, não terá nem condições de transmitir essa mensagem. Isso tudo deve ser muito bem analisado, porque com isso não estou defendendo também uma tradição a ser defendida de pioneiros, de crenças originais. Esse é um outro extremo que podemos cair também, visto que Ellen White, em 1888, inclusive, ela teve que se colocar contra essa ideia. A razão de muitos rejeitarem Wagner Jones com sua ideia de justificação pela fé, ideias em alguns aspectos proféticos, era justamente dizendo o seguinte: olha, durante 40 anos nós defendemos essa mensagem desse jeitinho, não podemos mudar nada. O problema é nós separarmos o que é a revelação de fato de Deus, que havia sido dado a eles, o método historicista de interpretação profética, que os adventistas desenvolveram já desde lá, antes de 1844, com Guilherme Miller e outros. Este era o método que eles teriam que permanecer em defesa até o final. Agora, isso se tornar uma defesa agora, de que eu não posso mudar a lista das 10 tribos bárbaras que subdividiram o Império Romano, se eu pôr os alamanos no lugar dos hunos, eu estou acabando com o fundamento da fé. Isso é um equívoco completo. Então, contra isso, teve que haver um combate. Ao mesmo tempo, sempre vai haver as influências num outro sentido. Eu até gravei uma mensagem recentemente, está em nosso canal, sobre o firme fundamento, onde vemos o termo reforma num sentido negativo. Vemos pessoas que iriam reorganizar as coisas, reformar na igreja, com o objetivo de jogar fora a plataforma da verdade. Então, devemos estar atentos a ambos os perigos, de um lado e do outro. Mas sobre a questão que o Lucas trouxe para nos instigar, eu gostaria de ler agora os textos a seguir, que vão tocar um pouco nesse aspecto que ele comentou. Aqui, então, no Obreiros Evangélicos, na página 370, diz assim: Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Então, aqui, um princípio que deve nortear uma igreja é que não vamos usar métodos mundanos. Métodos, então, empresariais, métodos de um sistema econômico, podem ser válidos, legítimos na sua esfera secular, mas no campo religioso é que Deus prima pela qualidade e não a quantidade. É essencial entendermos isso. E aí o texto a seguir também, do Testemunho para a Igreja, volume 6, página 363, diz assim: a casa de culto poderá ser muito humilde, mas não será por isso menos reconhecida por Deus. Para os que o adoram em espírito, em verdade, na beleza da santidade, será como a porta do céu. O número de crentes talvez seja relativamente pequeno, mas será
muito precioso aos olhos de Deus. Aqui nós vemos já, quando há numa localidade a possibilidade de ser feito, então, a união de alguns irmãos, mais do que 2 ou 3, digamos assim, pode ser escolhido um lugar para ser a casa de culto, por mais humilde que seja, Deus estará lá presente, Deus se agrada, então, dessa ordem, nesse aspecto. Mas é bem verdade que, por outro lado, existe a situação da própria Igreja Apostólica, nós vemos nas cartas dos apóstolos dizendo a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de Beltrano. Nós encontramos isso de fato. Em muitas situações será assim, ainda mais se for num país onde não favorece, então, uma liberdade religiosa. Então, tem todos esses aspectos a serem considerados. Indo mais adiante, quando o Senhor exige de nós que sejamos distintos e diferentes, como podemos cobiçar popularidade ou imitar os costumes e práticas do mundo? Abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de número e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo mostra grande cegueira. Fossem algarismos, prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são claramente mais numerosos. Também na outra... Queria ler esse texto do Sexto Testemunho também, ainda na 146, diz: não devemos elevar nossa norma apenas um pouco acima das normas do mundo, mas devemos fazer com que a distinção seja decididamente notória. Então, há uma diferença, uma separação, isso é claro. Não haverá a imitação de costumes e práticas do mundo para se conseguir, se alcançar a popularidade. E aí, então, a questão é o seguinte, trazendo à tona essa questão, estamos contra, então, a igreja avançar, crescer em número, ou coisa que o valha? De modo algum. Esse não é o objetivo da mensagem que está sendo apresentada aqui. Mas é inegável que precisamos colocar em questão o que foi trazido nesse texto da Mensageira do Senhor. Aqueles que fazem motivo de regozijo, acréscimo de número em suas igrejas. Mas espera lá, teve algo que aconteceu antes desse acréscimo de número. As normas foram o quê? Rebaixadas. Se as normas foram rebaixadas, isso é uma consequência natural, não quer dizer que é o Espírito Santo trabalhando, algo sobrenatural, trazendo conversão genuína às pessoas, mas é um trabalho natural de um rebaixamento de normas, há um caminho menos estreito, se faz uma reforma no caminho estreito, de maneira que agora mais pessoas passam por ele. O que a Mensageira do Senhor diz? Isso tudo, achar que é motivo de regozijo, mostra o quê? Uma grande cegueira. Até porque, se algarismos fosse prova de algo, Satanás reclamaria, de fato, a preeminência. Indo mais adiante, também encontramos aqui no Fundamentos da Educação Cristã, na página 289, esse texto maravilhoso. Diz que há na igreja muitos cujo coração pertence ao mundo, mas Deus insta com os que pretendem crer na verdade avançada que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. Onde está a abnegação? Onde está o há de levar a cruz que Cristo disse deveria caracterizar os seus seguidores? O motivo, porque temos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos descrentes, é havermos manifestado em nossas práticas pouca diferença decisiva das práticas do mundo. Os pais precisam despertar e purificar a alma pela prática da verdade em sua vida familiar.
quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos. As pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4:9. Aqui o texto é muito claro. Visto que não podemos ir por aquele caminho de buscar, então, o avanço numeral da igreja através de uma mudança dos princípios da igreja. Devido ao fato de que nós vamos buscar a qualidade, não a quantidade, como foi dito lá, melhor 6 verdadeiramente, genuinamente convertidos do que 60, que não são realmente. Se é dessa forma, por que então muitas vezes a igreja de Deus não surte o efeito que deveria? Essa é a questão aqui, que é um desafio a cada um de nós nessa noite, pensarmos, analisarmos, e converge então com o que o Lucas quis trazer. Porque justamente aqui, o objetivo não é entendermos, pensarmos que nós, como movimento, já atingimos o que Deus pede da Igreja de Deus. Podemos ter certeza que individualmente e de maneira coletiva, estamos aquém do que Deus quer. Aqui diz que, de fato, qual é o motivo da pouca influência que muitas vezes temos sobre nossos parentes e amigos descrentes? É porque a gente precisava se coadunar mais com o pensamento deles? Não é isso que o texto está falando. Um pouco sobre isso é exposto naquela série que eu falei, que eu preparei em 4 vídeos, se não me engano, que falem os primeiros cristãos. Assistam, irmãos. Aquilo lá é para a gente ver o quão estamos longe daquele espírito daqueles primeiros cristãos. Lá nós vemos como que eles, ao mesmo tempo, estavam separados do mundo e influenciavam tremendamente a sociedade. Lá é um bom norte para pensarmos como devemos agir. E aqui diz, então, quando atingirmos a norma que Deus quer de fato, seremos considerados extremistas, esquisitos, singulares, austeros, mas aqueles sinceros verão esse testemunho e se adequarão, então, à vontade de Deus. O irmão Ronei pediu a palavra. Veja bem, nesse particular, nesse último texto que foi apresentado, tem uma palavra aí que fez a diferença aí nesse texto. Se não me engano, a terceira linha dele diz assim: é o propósito de Deus, Deus pretendem crer na verdade avançada. Olha aqui, essa palavra aqui é uma palavra-chave. Essa verdade, arroz com feijão, café com leite, como o apóstolo Paulo fala dos cristãos recém-conversos, que precisava ser tratado com leite. Mas depois ele fala para uma outra ala que já precisava ser alimentada de alimento sólido. Então, o que Deus está falando aqui nesse texto, do fundamento da educação cristã, já está trazendo e inserindo a responsabilidade já para aqueles que já devem se alimentar de alimentos sólidos, a ponto de a sua influência já ser exercida, não de maneira a nivelar com os parentes e vizinhos que têm a linguagem mundana, mas de maneira que já nos qualificarão para sermos como se fôssemos fanáticos. É nessa situação que traz aqui. Então, termos uma experiência e conhecimento de uma verdade avançada. Nós não podemos nos colocar como que estivéssemos convertido ontem. A experiência da justificação pela fé, embora ela seja diária, o processo da santificação, embora ela seja diária, está falando sim da necessidade de nós darmos testemunho,
no nosso temperamento, testemunho do nosso linguajar, testemunho reacionário para com as afrontas. Observamos hoje que no culto de pôr do sol, na meditação do pôr do sol semanal, fala justamente de uma ala que é irreconciliável, né? Não perdoa, é o desejo de vingança, né? Então, e é quase que ainda natural em nossos corações, nós queremos vingar o mais rápido possível, né? Parece que se nós deixarmos passar, nós vamos até perdoar. Então, não posso perdoar, eu tenho que reagir rapidamente. Então, o processo de santificação ele é a vida toda, mas é preciso já de antemão eu dar testemunho à altura daquilo que hoje eu já recebi de conhecimento. E esse texto que foi colocado aí, realmente, ele mostra a necessidade do evangelismo na prática, como foi trazido o assunto aí da visão do mapa mundi, né? Onde são luzeiros aqui e ali, não é algo que ilumina a terra toda, como alguns já querem se trazer para si o cumprimento do presente momento. É como se nem a chuva cirúrgica fosse necessária, mas condenando e entrando no que o Lucas falou, que é a respeito que nós nem por isso então devemos nos acomodar. Obrigado. Vamos mais adiante, então, aqui nos textos. Lemos aqui o primeiro parágrafo, né? O primeiro texto. O segundo, no Mensagem aos Jovens, 354, diz que umas após outras, se têm erguido as diferentes denominações e, abandonando a simplicidade, perderam em grande medida seu primitivo poder. Então, é algo que devemos refletir para não repetir a história mais uma vez dessas outras denominações, mas sim buscar restaurar aquele espírito apostólico em nossos dias. Também aqui diz no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 282, uma acusação que muitas vezes é feita. E aqui a resposta é impressionante. Muitas vezes ouvimos a observação: vocês são muito exclusivistas. Qual que é a resposta? Como um povo, deveríamos fazer qualquer sacrifício para salvar as pessoas ou conduzi-las à verdade. Mas não ousamos nos unir a elas, amar as coisas que elas amam e ter amizade com o mundo, pois estaríamos em inimizade contra Deus. Aqui também eu tenho dois textos que eu queria ilustrar essa questão da igreja fundada por Cristo, né? E como Judas encarava essa situação. No Desejado, na 717, diz que Judas estava cego para a fraqueza de seu caráter. E Cristo o colocou onde pudesse ter oportunidade de ver e corrigir isso. Como tesoureiro dos discípulos, era chamado a providenciar quanto às pequeninas necessidades do grupozinho e a suprir as faltas dos pobres. Então, era um grupozinho, mas mesmo naquele contexto, Judas já apresenta a infidelidade no trato das finanças, como bem sabemos, indica até a leitura desse capítulo inteiro, que fala justamente dessa trajetória de Judas. E na 719, fala que quando Jesus apresentou ao jovem rico as condições do discipulado, Judas ficou desgostoso. Pensou que se cometera um erro. Se homens como esse rico príncipe se unissem aos crentes, ajudariam a manter a causa de Cristo. Se ao menos ele, Judas, fosse admitido como conselheiro, pensava, poderia sugerir muitos planos para a prosperidade da pequenina igreja. Seus princípios e métodos haviam de diferir um tanto dos de Cristo, mas nessas coisas se julgava mais sábio do que Jesus.
É muito absurdo, né, o que a gente leu aqui, mas é a realidade de hoje no pensamento de muitas igrejas. Nós somos mais sábios do que foi deixado para nós na revelação bíblica. Nós sabemos quais são os melhores métodos, a melhor forma disso. Judas achava, então, que Jesus não tinha o quê? Visão suficiente. Como pode perder uma oportunidade de um apoio como esse? Ele pensava, então, que se as coisas estivessem na mão dele, elas prosperariam. Então, cuidemos para não seguir esse nefasto exemplo. Agora, temos um texto do Atos dos Apóstolos também muito interessante, falando agora do final mesmo. Atos dos Apóstolos, página 589, nos diz assim: o Salvador é apresentado perante João sobre os símbolos do leão da tribo de Judá e de um cordeiro como havendo sido morto. E esses símbolos representam a união do onipotente poder e do amor que se sacrifica. O leão de Judá, tão terrível para os que rejeitam sua graça, será o Cordeiro de Deus para os obedientes e fiéis. A coluna de fogo, que fala de terrores e indignação para o transgressor da lei de Deus, é um sinal de luz, misericórdia e livramento para os que guardaram os seus mandamentos. O braço forte, que aniquila o rebelde, será forte para libertar os fiéis. Todo que for fiel será salvo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. E no parágrafo seguinte, na 590 já, diz assim: em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas se permanecerem na verdade, como revelado em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sobre o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos e os justos saírem triunfantes, exclamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Para permanecer, então, com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos. Os filhos de Deus serão a grande maioria. Então, somente com a volta de Cristo, com a destruição dos infiéis, é que finalmente o povo de Deus poderá ser a grande maioria. Mas até então sempre será um pequeno rebanho, em comparação com as multidões do mundo, como foi declarado. Os fiéis de todas as eras ressuscitarão e são colocados, então, como uma grande multidão inumerável, que ninguém podia contar. Será um número tremendo. Também temos o remanescente final, com os 144 mil. Mas por mais que seja relevante esse número dos justos, será muito maior o número dos perdidos. Isso temos claro nas Escrituras. Prosseguindo mais adiante, no 9º Testemunho para a Igreja, página 15, nos diz que nem todos neste mundo tomaram o partido dos inimigos de Deus. Nem todos se tornaram desleais. Uns poucos existem que são fiéis a Deus, pois escreve João: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Uns poucos existem. E aqui nós vemos o grande conflito, na página 608, uma passagem muito triste, porque para além daquela classe que será rejeitada de professos cristãos que há no protestantismo e nas demais igrejas, nós vemos também uma classe numerosa daqueles que professam a fé na mensagem do terceiro anjo, adventistas do sétimo dia, portanto.
Diz assim o texto do Grande Conflito, página 608, falando no contexto, então, ao aproximar-se a tempestade, a crise final, que será o desenrolar da lei dominical sendo imposta, diz que uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sobre a mesma luz. E vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábio forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los, falsamente os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. É muito triste esse cenário, mas confirma aquele outro texto que lemos, da traição que haverá. Homens que são homens de talento e maneiras agradáveis, assim são caracterizados pela pena inspirada, que já haviam se regozijado na verdade, agora empregam essa capacidade intelectual, essa influência que tem sobre o povo para enganar as pessoas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Esses, então, inventarão mentiras, falsidades contra o povo de Deus para condená-los diante dos governantes, das autoridades. No nono testemunho para a igreja, na página 231, diz assim: a igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por súditos seus os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava nas nações pagãs para destruir Israel, assim, num próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Exigir-se-á de todos que rendam obediência a decretos humanos para a violação da lei divina. Aqueles que se conservarem fiéis a Deus e ao dever serão traídos pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Lucas 21:16. Então, aqui diz que Satanás ele adquiriu pleno domínio sobre as igrejas apóstatas, a essa altura final da história terrestre, mas há um pequeno grupo que resiste a essa supremacia. Se fossem retirados, o completo seria completo o triunfo. Mas Deus, então, triunfa com a mensagem através do seu povo escolhido nos últimos dias na figura de um pequeno grupo, como vimos. No quinto testemunho para a igreja, na página 550, também é feita a seguinte comparação. O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram ao temor do Senhor, calcando a peça seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam, de alguma maneira, ser eliminados. Então, é um incômodo constante esse pequeno grupo. São como Mardoqueu, dando o seu testemunho. São uma acusação constante para aqueles que renunciaram à lei de Deus. Vemos nesses textos aquela passagem, então, do ódio de Amã por Mardoqueu e aquele decreto que é colocado. E é interessante que, quando Amã ele procura convencer o rei,
ele fala, então, que, olha, há um povo no meio do seu império que ele tem costumes diferentes, tem as suas próprias leis, eles não se misturam com os outros povos. E eles, então, são contra a lei do reino. Não podem permanecer, então, dessa maneira. A primeira parte, então, que Amã fala sobre os judeus era verdadeira. Estavam separados dos demais, tinham seus próprios costumes, suas próprias leis, mas não eram rebeldes contra as leis do Estado. Não eram de forma alguma. Mas essa é a parte da falsidade, da calúnia contra o povo de Deus que é imputada neste momento, naquela situação com os judeus e também será com o povo de Deus ao final. E o livramento será certo, assim como foi nos dias de Esther. Eu tenho um último texto aqui, de uma visão também de Ellen White, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas antes de lermos, não sei se teria algum comentário antes de fazermos a finalização com esse texto. Eu tinha levantado a mão quando você estava lendo aquele texto, não lembro se era no 5º volume, página 410, quando foi colocado ali uma condição. Mas então, onde eu gostaria de bater na tecla é que há uma condição mesmo para nós nos dias de hoje. Sempre houve condições. O Lucas trouxe a questão da segunda geração, da terceira geração, mas eu quero trazer outro ponto, que mesmo quando os apóstolos se apostatam, quando eles morrem dessa sepultura, né, e depois a igreja acaba se aliando à apostasia, Deus não se deixou levar, ficar sem seu povo na terra. Aí os eventos finais vem e ratifica. Se esses não forem fiéis, Deus levantará outro. Aí nós vamos lá em Apocalipse, que fala de uma da característica dos assinalados, que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Vamos assim dizer, o grande perigo que qualquer igreja corre é aquela que os acusadores de Cristo fizeram. Nós temos por pai Abraão. A minha genealogia. Então, aqui não há segurança nenhuma nesse critério. Hoje, os luteranos não têm nada a ver com Lutero. De repente, pararam o tempo, né? E assim, os protestantes não fazem mais protestos contra a Igreja de Roma. E os adventistas também não aguardam o advento de Cristo como, na verdade, deveriam aguardar. E aí o texto vai falando, vai andando. E se esses não cumprirem, Deus levantará outros. Então, sempre colocando uma condição, ainda que estejamos vivendo no último período. Isso, eu creio que seria os apóstolos. Esse texto. Não queria. Mas se permanecer, olha a condição aqui, olha, em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus, como tem sido sempre, um pequeno rebanho, né? Mas, embora seja um pequeno rebanho, mas se permanecerem na verdade como revelado em sua palavra, Deus será o seu refúgio. Aqui é uma afirmativa, aqui é uma promessa afirmativa condicionada àqueles que permanecerem na verdade. Agora diz aí, permanecerão, cumprindo as condições, permanecerão sobre o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre a maioria. Então, aí nós vamos naquele outro texto que a irmã White explica que um com Deus é a maioria. O fato de que sempre Deus é a maioria é no sentido da defesa da justiça. Todos que estiverem na injustiça
é nada perante a onipotência dele. Mas se ainda fosse um, seria a maioria. Aí esse texto que acabamos de mencionar, de ler aqui, fala que, ao final, Deus é a maioria. Não tem outra explicação. Texto claro, transparente, sempre condicionado. Muito bem. E agora, para finalizar com chave de ouro, temos uma visão que é de gelar a espinha nossa quando a gente vê esse relato de Ellen White, mas que nos concede uma esperança também ao final. Vamos acompanhar, então, a leitura. É do Primeiros Escritos, da página 88. Ellen White, então, tem a seguinte visão. Foi-me mostrado um comboio, avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo, eles estão se reunindo em feixes, prontos para serem queimados. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele, é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro a fim de crerem na mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista. E outros dos seus agentes estão empregados em diferentes cargos conforme deles necessita. E todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Então, neste cenário, parecia que não havia mais esperança. Todos tinham embarcado nesse comboio, neste trem. Não faltava ninguém, aparentemente. Todos estavam servindo a esse falso anjo de luz, o próprio Satanás. Aqueles que uma vez creram na verdade, agora criam na mentira. Tinham recebido já a operação do erro e foram, então, condenados. Mas o próximo parágrafo nos diz o seguinte. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhia ao grupo. Disse o anjo, o terceiro anjo está unindo-os, ou selando-os, em grupos para o celeiro celestial. Este pequeno grupo parecia atribulado, como se tivesse passado por duras provas e conflitos. E parecia assim como se o sol tivesse surgido por trás de uma nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se sua vitória estivesse quase alcançada. Deus seja louvado por essa promessa, essa esperança que é deixada a nós. Por mais que a maré do mal seja avassaladora, há um pequeno grupo que se salvará nesses últimos dias. Um remanescente final que Deus tirará desse mundo. Eles estavam, então, caminhando pelo caminho estreito. E o laço de união que havia entre eles era tendo por base a verdade. Os laços fraternais que havia entre eles era justamente em base da mesma verdade que defendiam. Deus seja louvado, engrandecido por todo esse esclarecimento que Deus nos dá, nos concede a cada dia, textos e mais textos que nos vêm a divertir, nos vêm a orientar, mas também nos consolar, que apesar das dificuldades,
dos últimos dias, podemos então estar certos que o seu povo, o povo de Deus, então, não será desamparado neste tempo presente nem no futuro, que o Senhor estará à frente da obra. E desta maneira, aqueles, como o irmão Ronei falou, que permanecerem debaixo da guarda do Onipotente, na defesa do Evangelho, o Evangelho completo, puro, proclamando a última advertência ao mundo, contida na tríplice mensagem angélica. Esses, então, não têm o que temer, visto que Deus está ao seu lado. Se Deus está, quem será contra nós? Possamos, então, vigiar, orar e nos consolar também com essas palavras, de modo que, diante desse cenário dos últimos dias, que a cada dia vemos se desenhando diante dos nossos olhos, possamos estar firmes na verdade uma vez dada aos santos. Amém. Agradeço também a manifestação de todos aqui pelo bate-papo ao decorrer da reunião. Já li as mensagens, agradeço pela interação. Sempre é muito gostoso dessa maneira. E vamos agora concluir com uma oração final. A irmã Nayara, então, minha esposa. Querido e bondoso Pai, agradecemos a Ti pela vida, pela saúde e por mais um santo sábado alcançado. Queira, Senhor, ser com cada um aqui presente, e também com aqueles que não puderam participar, que cada um seja iluminado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, sabemos que somos um pequeno grupo, um pequeno povo, mas que esse povo seja aquela meia dúzia que está realmente convertida em Ti. Que cada um aqui presente possa olhar para si mesmo e se fortalecer mais na Tua verdade. Seja com o Santo Sábado, com as reuniões que vão ocorrer amanhã, que tudo possa ser de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e agradeço. Amém.
Amém. Assim fica concluída esta reunião, que a bênção e a paz de Deus esteja com todos. Amém. Uma boa noite e um bom descanso.